Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Digo, já antes de tudo, é uma grande responsabilidade, ainda mais quando o Mestre está perto. E nós sabemos que Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem a sua forma de operar, e cabe a Deus todas as coisas de estar hoje neste lugar, fazendo uso da palavra do Senhor e sendo instrumento nas mãos do Senhor. Quero, desde já, agradecer essa amada igreja que tem orado, que tem colocado seus joelhos no chão, em prol ali daquela comunidade em Vila Collier. É um bairro carente, precisa muito das nossas orações. Sabemos que o que estiver ao alcance meu e da minha esposa e de tantos quantos aqueles que irão ali para nos ajudar, não mediremos esforços para estar colaborando e contribuindo para aquela comunidade conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que os amados irmãos tiveram um feliz Natal, feliz Ano Novo, e que essa família cresça cada dia em graça e conhecimento. E nós sabemos que em 2023 foi ano de lutas, mas foi por isso que obtemos vitórias. Amém? Porque em todas as lutas, pelejas, nas tribulações, no sofrimento, Deus te fez presente, e ali o poder dele se manifestou através das nossas vidas, e nós devemos de louvar ao Senhor e engrandecer a este Deus maravilhoso, porque conseguimos chegar até o ano de 2024, e creio que, porque tem propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Desde já agradeço o convite pelo pastor, presidente desta casa, pastor Francivaldo, que tem muito se esforçado, se dedicado e cada vez mais se dedicando para dar o melhor para o Senhor e para a sua igreja. Amém? Gostaria nesse momento de, se assim for possível, pedir que os amados irmãos se coloquem de pé, já abrindo as suas Bíblias, lá em Êxodo, capítulo número 25, Êxodo, capítulo número 25, versículo de número 8 a 10. Êxodo, capítulo número 25, versículos de número 8 a 10. Aqueles que já acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, ou a mesma coisa, para algumas traduções, acácia, e seu comprimento será de 2,5 côvados, e a largura de 2,5 côvados, e de 1,5 côvado a sua altura. Mais à frente: e cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e a cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eis aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, porque iremos, meu Pai, falar da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Pai, que neste momento, todo roubador de palavra, tudo aquilo que vier tirar a nossa atenção, papai, de aprender, de reter, e de, ó Pai, fazer uso da tua palavra, nós queremos que o Senhor venha, ó Deus, lançar por terra, e que neste momento, ó Pai, a tua boa e santa vontade
se prevaleça neste lugar. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, diante do texto que lemos, o Senhor faz uma convocação, Ele chama Moisés. Ele chama Moisés e dá uma grande responsabilidade para Moisés. Porque nós sabemos que o Senhor não queria que enquanto estivesse no Egito, eles poderiam se ali estar reunidos para estar adorando a Ele. Ele queria que o seu povo saísse do Egito e que ao ser liberto, tivesse um lugar, tivesse algo aonde eles poderiam se reunir e juntos adorar o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E Deus tem sua maneira e sua forma, e os seus métodos, para que Ele possa, através daquilo que Ele ordena, para que Ele possa se manifestar diretamente ao seu povo. E Ele chama Moisés e manda Moisés construir um tabernáculo. Naquela época nós sabemos que os hebreus ainda não tinham um lugar fixo para morar, eram nômades, estavam saindo de uma terra, e para chegar até a terra determinada, eles teriam de peregrinar um bom tempo. Mas o Senhor chama e ordena a Moisés. Ele diz para Moisés tudo o que Moisés precisaria fazer para que ele construísse um local aonde a sua presença se manifestasse. Mas para isso, ele precisaria de um local. Ele precisaria para que neste local tivesse alguns utensílios, algo que eles poderiam, entendeu? Como antes foi falado, lá no capítulo 25, já 1, ele disse que para Moisés, ordenando Moisés, fala para os filhos de Israel que tragam oferta, para que construam um tabernáculo. Irmãos, os dias de hoje não são diferentes. Nós sabemos que o tabernáculo, entendeu, mudou de alguma maneira. Hoje nós estamos cultuando ao Senhor dentro dos templos. E esse templo, ele precisa de materiais, ele precisa de utensílios, ele precisa de muita coisa para que nós venhamos, de alguma maneira, utilizar na adoração ao Senhor. E uma coisa me chama muito a atenção. Deus faz algumas recomendações para Moisés. Ele fala de todos os objetos, ele fala de algo que era necessário para ter ali naquele tabernáculo. Moisés não teve dificuldade nenhuma em saber como seria. Deus já estava ali se revelando para Moisés da maneira como ele queria que fosse construído o tabernáculo. E Deus, ele tem as suas escolhas, e as escolhas dele são muito melhores do que a nossa. E ali Moisés precisaria fazer algo que Deus determinou. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a respeito de algo que ele falou com muito foco. Ele disse que, olha, os móveis, os utensílios que serão construídos, serão de uma árvore. Para algumas traduções é conhecida como ceitim, mas mais conhecida como acácia. Irmãos, olhando para esse contexto de algo tão importante para ser construído, de algo que aos olhos dos homens era algo que não seria bem visto, não teria
algo que fosse atraente, mas Deus disse para ele: tem que ser da acácia. Naquela época, essa árvore, ela crescia ali no deserto, embora que nos dias de hoje, nós temos vários tipos de acácias. Alguns chegam a dizer que tem 400, 500 tipos, mas naquela época, era simplesmente um arbusto espinhoso, insignificante, e que crescia nos lugares mais áridos do deserto, e algo que era para guardar algo valioso, porque a Arca da Aliança era guardada 3 objetos, 3 coisas: o maná, as tábuas dos 10 mandamentos, e ainda tinha mais a vara de Arão. Era o testemunho. Ali a Arca da Aliança, ali no tabernáculo, significava a presença de Deus. É através dela que a manifestação de Deus se fazia presente. Aí vocês podem se questionar: mas não poderia ser de uma árvore melhor? Não poderia ser de uma árvore de melhor qualidade? Será que não poderia ser de uma árvore que tivesse uma cor ou algo muito melhor do que simplesmente uma árvore que aos olhos dos homens não tinha valor algum? Deus não vê como o homem vê. Deus sabe porque Ele escolheu aquela árvore. E não cabe a nós questionarmos as escolhas de Deus. Aos nossos olhos, poderia ser muito bem outro tipo de árvore, que melhor pudesse ser trabalhada, desse menos problema. Mas, irmãos, nós às vezes somos desobedientes da maneira que Deus quer as coisas, e às vezes a nossa tendência é querer fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Mas uma coisa, eu aprendo que através daquilo que Deus determinou para Moisés, Ele não disse e não esperou que Moisés dissesse algo. Ele disse: olha, você fará. E Ele deu todas as medidas do jeito que Ele queria. E aí nós precisamos entender que aquela madeira, aos olhos dos homens naquela época, não servia para nada. Era desprezada pelos homens, mas para Deus era de fundamental importância que a Arca da Aliança fosse feita com a madeira de acácia. Mas se você se aprofundar mais ainda um pouco em conhecer essa madeira, se você parar para entender aquilo que Deus quer mostrar, através de algo que Ele se apresenta, daquilo que Ele faz, vai muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Ele sabia muito bem o que Ele estava escolhendo. Ele sabia muito bem de que material Ele estava fazendo aquela arca. Porque Ele sabia que aquela arca não ia ficar simplesmente no lugar parada. Aquela arca, assim como o tabernáculo, eles iam ser montado e desmontado, que chovesse ou que fizesse sol, tinha que ser de algo resistente. E a madeira da acácia era resistente. Nem toda árvore ela consegue aguentar e suportar o deserto. Se você for analisar através dos relatos que o Senhor se revela através da sua palavra, ou Ele, entendeu, leva para o deserto para usar aquilo que Ele precisa para o seu trabalho, para a sua obra, ou então, de alguma maneira, se não estiver no deserto, Ele leva para o deserto para depois usar. Você já parou para pensar?
Só que ninguém quer passar pelo deserto. Mas é lá no deserto que nós aprendemos. É lá no deserto que nós aprendemos a ser mais resistentes, mais obedientes, porque lá no deserto nós vivemos mais na dependência de Deus. Porque muitas das vezes aquilo que nós precisamos e necessitamos não estão à nossa disposição, e a gente não consegue da melhor maneira possível. Você vai ver o próprio Moisés estava no palácio, mas Deus não usou Moisés quando estava no palácio. Tira Moisés, leva para o deserto. Moisés passou um período lá no deserto para aprender, para depois ele começar a boa obra, para ser usado pelo Senhor, lapidado. E às vezes nós estamos, muitas das vezes, muito acomodados nos nossos lugares confortáveis. Sair para enfrentar as dificuldades, às vezes é muito difícil. Mas irmãos, algo através desse texto, dessa palavra, nós precisamos tomar algumas lições, trazer para nós o que Deus quer nos ensinar através dela. Porque, irmão, tudo que Deus fala tem fundamento e tem propósito. Tudo que Deus fala através da sua palavra, Ele sabe, entendeu? Que em algum momento nós vamos entender o porquê que Ele permitiu ou deixou que acontecesse. O modelo que Deus deu a Moisés sugere que lá no céu, um tabernáculo semelhante ao que Moisés iria construir na terra. Nós sabemos que tem um tabernáculo no céu de glória, preparado para ali nós estarmos frente a Ele, na presença do Senhor, glorificando e adorando ao Senhor para todos sempre. E nós temos que entender que muitas das vezes Deus se revela nas pequenas coisas. Deus não deu o direito de Moisés opinar em nada sobre o modelo do tabernáculo. Deus diz a Moisés quais seriam os recursos e os materiais que Moisés deveria usar no tabernáculo. E um dos materiais que Moisés iria usar era madeira de cetim ou de acácia. É Deus que diz da maneira que temos que prosseguir, os métodos que temos que usar, porque o dele é melhor. Os nossos, muitas das vezes, nós olhamos, às vezes só com o olhar presente, não futuro. Deus sabia que aquela arca não ia permanecer somente naquele lugar, ela ia passar por muitas coisas. Todos nós sabemos, né, por tudo que ela passou, mas conseguiu ser resistente. E o crente tem que ser igual a essa madeira de acácia, resistente, aguente sol, chuva, tempestade, mas que não venha esmorecer. E às vezes nós podemos até imaginar, mas tinha realmente outras, mas Deus escolheu foi essa. Quem vai questionar com aquilo que Deus escolheu, da maneira que Ele vai usar, para que nós venhamos cumprir os seus propósitos? Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer passar algo adversos, porque muitas das vezes nós achamos que a dificuldade não faz parte, mas faz parte do processo. A tribulação, o sofrimento, a dor, a decepção, o isolamento, aqueles que deveriam te ajudar não te ajudam. Você um dia irá se sentir sozinho, desprezado, humilhado. E ainda tinha mais uma coisa: essa madeira era muito difícil dos artesãos trabalhar com ela, era difícil de lixar, o tronco e os galhos eram tortos, dentro do tronco saiu uma cola, nenhum artesão gostaria de trabalhar com essa madeira, dava muito trabalho moldar uma peça da madeira de acácia. Quem quer problema em seu ministério?
Quem quer problema em algo que Deus deu para liderar? Que Deus deu como responsabilidade? Ninguém quer. Dificuldade é o que menos todos querem. Nem falar, vem cá, vai me dar problema, então eu já não quero, porque eu estou longe de problema. Mas o problema faz parte do processo, faz parte da aprendizagem, faz parte de você até mesmo dar e receber experiência. Deus não abriu mão dessa madeira e ordenou Moisés que usasse a madeira de acácia na construção da arca da aliança. Você percebeu que somos parecidos com a madeira de acácia? Damos trabalho, não é verdade? Às vezes, damos tanto trabalho, que tem pessoas que estão junto conosco, tentando nos ajudar, quer desistir, porque ninguém quer ter trabalho com ninguém, já quer achar está tudo pronto. Somos difíceis de sermos moldados, nosso andar é torto, a cola fala da natureza do pecado. Quantas vezes não decepcionamos Deus, fugimos de Deus, somos essa madeira ruim, mas apesar de todas as nossas imperfeições, Deus não desistiu de nós. Deus já desistiu de você? Ele nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Com todos os teus erros, com todas as tuas falhas, Ele é o artesão, entendeu? Que tem toda a paciência do mundo, mas Ele nos ensina, para todos aqueles que Ele coloca como artesão espiritual, cuidarmos um do outro, porque nenhum de nós, no início, não deu trabalho, não deu preocupação, e nós precisamos saber que assim como nós demos trabalho para alguém, nós vamos encontrar alguém que vai dar trabalho também para nós. E às vezes, nós esquecemos que alguém teve o cuidado, teve zelo, teve carinho, deixou muitas coisas para estar junto, para quando pediu ajuda, corresse logo, atendesse o pedido, porque estava passando por um processo, e quem passa por um processo de santificação, ele precisa que alguém esteja auxiliando, cuidando. É bom receber, não é verdade? Mas quando é para retribuir, será que retribuímos da mesma maneira, com a mesma vontade, com a mesma disposição? Às vezes não. Deus é especialista em trabalhar com gente difícil. Deus não queria deixar Moisés preocupado. Quando Deus chama um pastor, é só ele que vai cuidar das ovelhas? Primeiramente, Deus já lhe deu uma auxiliadora, uma ajudadora. Deus já lhe deu alguém que vai ser, abaixo de Deus, o seu maior suporte, lhe incentivando, lhe encorajando, dizendo: você não está só, estou com você, não desanima, não desiste. Deus nunca vai nos deixar sozinho na caminhada, na jornada, nunca, porque Deus sabe que somente um será difícil. E o fato curioso é, Moisés, mas Deus deu para Moisés construir um tabernáculo, até que prova o contrário. Moisés era um grande legislador e profeta, Moisés não entendia nada de construção. Moisés estava conduzindo um povo, orientando um povo, mas ele não entendia de construção. Mas irmãos, quando a gente está se preocupando uma coisa, Deus já está providenciando, já resolvendo. Deus chama alguém chamado Bezalel para trabalhar com todo tipo de serviço no tabernáculo. Deus enche aquele homem do Espírito Santo e de sabedoria, instruindo aquele homem para construir algo, porque Deus sabia que Moisés não tinha capacidade, ou seja, ele não tinha
algo que Deus, o instruído outro, fizesse. Não era a função dele. Nem tudo o pastor vai fazer sozinho. Deus vai constituir homens para o ajudar. E Deus tem feito isso. Desde quando ele chegou aqui, Deus tem convocado, Deus tem instruído, entendeu? Engenheiros, entendeu? Pedreiros, pintores, para a casa do Senhor, para que esse templo fosse um templo maravilhoso, de nós chegarmos aqui, nos sentássemos, os nossos visitantes chegassem e estivessem bem acomodados. Deus já tinha providenciado alguém para construir. Deus não queria dar mais essa preocupação para Moisés. E às vezes nós já reclamamos antes de Deus providenciar algo. Mas Senhor, o que eu vou fazer sozinho? Eu não sei nem como começar. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe porque me escolheu Ele, todos quantos aqueles que colocou à frente de uma grande obra. Deus não chamou ninguém para desistir logo do início. Não, porque na verdade nós fomos chamados para toda boa obra. A arca foi construída com a madeira de acácia, conforme Deus havia pedido. Nós somos essa arca. Para que não apareça nenhuma imperfeição, Deus mandou revestir ela de ouro. Sabe por quê? Que Deus mandou revestir a arca de ouro? Porque a madeira tinha imperfeição. Tinha rachaduras. E ela podia ser vulnerável ao vento, à tempestade, à chuva e qualquer outros danos. Deus mandou revestir de ouro. Mas será que nós hoje, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, Deus não está fazendo de uma outra maneira? Ei, irmãos, Deus chamou eu e você, igual essa madeira, igual essa árvore de acácia, todo quebrado, todo torto, todo rachado. Mas Deus disse que, ei, eu irei te usar. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Embora que perante os outros, você não seja instrumento de Deus, você não seja usado por Deus, você não seja canal de bênção, mas Ele disse, foi eu que te chamei, e eu te darei tudo o que você precisa para concluir o meu plano, o meu propósito na tua vida. Mas sabe que o Senhor deu para nós? Para que nós tivéssemos revestido o Espírito Santo de Deus. É por isso que hoje nós conseguimos resistir os dias maus. É com o Espírito Santo de Deus que nós temos sabedoria dos altos. Nós temos a maneira melhor de resolver as coisas, porque pedimos direcionamento de Deus. Quando deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, todas as nossas imperfeições desaparecem, porque somos vestidos com o Espírito de Deus. O trabalho dele, a glória é dele e a honra é dele. Sabe por quê? Porque ele vê muitas imperfeições em nós. Sabe o que ele vai dizer? Ei, tudo isso que eu te dei não é para a tua glória, não é para a tua honra. Tudo que você fizer, lembre-se que eu coloquei em você o meu Espírito Santo. E é através dele que você está fazendo grandes coisas. E diante de tudo isso, você faça para glorificar o meu nome. É isso que nós temos que entender. Irmão, era algo tremendo. Aquela arca guardava 3 coisas preciosas, irmão. Aquela arca representava a presença de Deus. Agora eu te pergunto, e hoje? O que o teu corpo representa? A Bíblia não diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Como é que você está usando ele? Como é que você está deixando, entendeu, Deus usar esse templo e morada do Espírito? Você está tendo cuidado? Você está tendo zelo? Mas o Senhor, Ele espera que tudo que você venha a receber seja para a glória do nome dEle. E Deus, irmãos,
a gente tem que entender que Deus, Ele dá tudo para nós na medida certa. Você sabia disso? Interessante que Deus ordenou que a madeira fosse cortada de um único comprimento, de uma só grossura, de uma só largura, de um só peso. Sabe qual é a lição que eu trago para mim e nós trazemos para nossas vidas? Você não pode fazer o que quer, você não pode falar o que quer, você não pode vestir como quer. A santidade exige limites. O nosso caráter é medido por Deus, a nossa obra é medida por Deus. Tem que ser tudo na medida dele, do jeito dele, nem mais nem menos. Porque sabe por quê, irmão? Às vezes nós queremos fazer além daquilo que está diante das nossas forças. E sabe o que o Senhor vai dizer? Ele vai dizer que nós temos que fazer tudo aquilo que vier de acordo com as nossas forças. Ele não vai pedir algo além das tuas forças. E Deus sabe qual é a força que você tem. E para isso nós precisamos fazer tudo na medida de Deus. Deus encontrou no deserto árvores de acácia de vários tamanhos, de raízes diferentes, de troncos diferentes. A igreja de Cristo também tem gente diferente, tem pobre, tem rico, tem gente alta, tem gente baixa, tem magro, tem gordo, ou seja, tem gente de várias maneiras, vários tipos. Mas o que a Bíblia me diz? Que perante Deus, todos nós somos iguais. Deus não nos olha com indiferença, valorizando aquele que tem mais, aquele que tem pouco, aquele que está bem vestido, aquele que não está. Então Deus, entendeu? Ele não vê como o homem vê. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele nos vê como pessoas iguais. Todos são do mesmo nível, todos têm o mesmo valor. Deus não vê essas diferenças na sua igreja. Se Deus não vê, por que muitas das vezes nós, às vezes olhamos e vemos algumas pessoas diferentes? Não, irmão, não é de acordo com a vontade de Deus que nós venhamos a pensar dessa maneira. E Deus quer nos ensinar uma lição. Não se sinta melhor do que os outros no santuário de Deus. Somos tábuas do mesmo tamanho, da mesma largura, do mesmo peso. Todos temos os mesmos direitos. Você tem direito de servir ao Senhor, você tem direito de falar do Senhor, você tem direito de glorificar ao Senhor, você tem direito de trabalhar na obra do Senhor, você tem todos os direitos que Deus te deu, porque foi Ele que te deu, e ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Deus te escolheu, foi Deus que te chamou, e ninguém pode parar de você ser um verdadeiro adorador. Quem quiser ser tábuas diferentes, não vai se encaixar nos planos de Deus. Em Êxodo 27:17, a Bíblia diz que as tábuas, quando fossem montadas, deveriam ficar bem unidas, bem colocadas, uma nas outras, isso é, não poderia ter nenhuma brecha. Sabe o que isso fala para nós? Sabe o que Deus espera da sua igreja? Que nós, como os irmãos, temos que estar unidos. Nós não temos que dar brecha para que o inimigo venha fazer algo contra a nossa comunhão. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos. Deus fala em comunhão, de união. Deus quer a sua igreja unida, uma igreja unida no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer sou olho e sou mais importante do que as mãos. A igreja são pessoas aliançadas uma com as outras. Irmãos, diferença de nível social, de intelectualidade, de tantas outras coisas, nem da porta para fora tem que ser, quanto mais dentro da igreja. O doutor, o advogado, o empresário, que seja ele, entrou daquela porta para cá, é servo, é irmão, é igual a todos, não pode haver indiferença. Nós temos que entender isso, irmão, como igreja do Senhor. Irmão, Deus trabalha, Deus fala de forma tremenda. Tudo aquilo que Deus está
exemplificando, colocando diante dos utensílios do tabernáculo. Irmão, sabe, para nós hoje, como igreja, como servos do Senhor, e como igreja, nós temos que estar juntos, em comunhão uns para com os outros. Ninguém pode dizer que um é mais importante do que o outro, porque eu tenho um cargo, eu não faça dele algo para te exaltar. Não. Na igreja do Senhor, todos somos servos, estamos aqui para servir. Não sabemos das lutas, a falta de comunhão nos leva, às vezes, a sentarmos do lado do irmão e mal o conhecemos. Não sabemos das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, da sua necessidade. Quando o irmão que está do seu lado estiver fraco na fé, não critique, ajude. Às vezes, nós só cumprimos um ritual. Às vezes somos religiosos. Entramos na igreja, sentamos e olha, parece que você está em um lugar que você olha para um lado, olha para o outro, só tem desconhecido. Não pode ser assim, meu amado. O Senhor quer tratar conosco. É tão maravilhoso quando você entra na casa do Senhor. Você diz, meu irmão, como é que você está, meu irmão? Abraça seu irmão, dá uma saudação, pergunta como ele está, como é que está a família. Irmãos, nós temos que nos importar uns com os outros. Às vezes teu irmão esteve doente, às vezes o familiar morreu, e às vezes tu olha teu irmão e parece que ele não é nada para você, nem com o desconhecido. Nós temos que agir dessa maneira, porque, irmãos, às vezes eu me surpreendo. Às vezes quando eu estou na rua, pessoa que eu nem conheço, ei, irmão, como é que você está? Fico assim, eu digo, estou bem, graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, irmão, isso é sinal de educação, irmão. Isso é um dever nós, até como cidadão, como ser humano. Bom dia vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, faz uma grande diferença. Às vezes você não tem a oportunidade de abraçar, de dar um aperto na mão. Às vezes a pessoa está tão carente, que ele está precisando às vezes só de um sorriso. Mas só que muitas das vezes, as preocupações, os problemas, as enfermidades, nos deixam muitas das vezes tão abalados, que às vezes nós não conseguimos nem esboçar um sorriso, mesmo que muitas das vezes seja ele, olha, arrancado, mas é necessário, porque aquela pessoa não está sabendo do que você está passando, e sabe que você é um servo, uma serva de Deus, e de você, ele espera algo bom, e às vezes não acontece, e o Senhor nos alerta. O Senhor, irmão, nessa noite eu creio, que Ele está dizendo, você tem sim, que se importar com o teu irmão, você tem sim, entendeu? Que é dever seu, saber como o teu irmão está. Somos uma família. Quando alguém está sofrendo, nós estamos sofrendo. Você tem que dizer, olha, o teu sofrimento é meu sofrimento, a tua alegria é minha alegria, porque, irmãos, quando é a vitória, irmão, ela tem que ser compartilhada, e toda a igreja, ela tem que se regozijar, assim também na tristeza, na dor, e nós temos que compartilhar. Deus pediu, Êxodo 26:15, Deus pediu para Moisés que a madeira ficasse na posição vertical. Deus está dizendo à sua igreja, não pode ficar deitada, adormecida, a igreja tem que ficar em pé, a igreja é um templo vivo, a igreja precisa estar em pé, vigiando, é isso que o Senhor espera, mas tem muitos deitados, muitos adormecidos, muitos desapercebidos, às vezes, só com o título de crente, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas o que você está fazendo para alguém olhar que você está vivo? Às vezes tem pessoas que estão morto-vivo, não tem atitude, não tem disposição, não tem garra, não tem determinação,
Irmão, na casa do Senhor tem N coisas para você fazer. Não se faz algo só na igreja, só porque é líder de ministério, só porque está na liderança de alguma coisa. Se dispõe. Ei, esse ditado de dizer que oferecido não tem preço, aqui na igreja não vale, para crente não vale. Quanto mais oferecido, melhor. Quanto mais você se oferece para trabalhar na obra, mais o Senhor se agrada, mais o Senhor se alegra em saber que você está fazendo algo que Ele espera. E às vezes nós não estamos atentando para aquilo que Deus quer tratar conosco. Quando deixamos de trabalhar na nossa vida, todas as imperfeições desaparecem, porque somos revestidos com o Espírito de Deus. O trabalho é dele, e nós temos que fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Deus também pediu a Moisés para que a partir da madeira que ficasse voltada para baixo, não poderia tocar na areia do deserto. Moisés tinha que pôr embaixo da tábua uma base de prata. Sabe qual é a lição de Deus para nós nessa noite? O deserto simboliza o mundo, a prata fala da redenção, de resgate, de salvação. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos tirou do mundo, nos resgatou, nos salvou. O crente salvo não pisa em qualquer lugar. O crente salvo não pisa mais nos caminhos do mundo. O crente é remido e anda na presença do Senhor. Cuidado em alguns ambientes que você pisa. Pode ser um terreno perigoso. Você pode não estar preparado. Assim como na guerra, o inimigo coloca as minas no terreno, a mesma coisa é Satanás na vida do crente. Cuidado, que o ambiente que tu frequentou, se você não está preparado, não volta lá não, porque pode ter uma mina preparada para você e você cair. É o que muitas das vezes estão caindo, porque estão pisando na mina ou em alguma coisa e venham cair. Amados, que nós, como igreja do Senhor, possamos estar revestida do poder de Deus, da unção de Deus, e que aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e nós possamos estar atentando para isso. Deus tem escolhas diferentes para cada um de nós. Aquilo que Deus escolheu para o pastor passar em seu ministério, pode ser que eu não passe da mesma maneira. A mesma coisa que eu passo em meu ministério, pode ser que ele também não passe da mesma maneira, da mesma forma do pastor Moraes ou outras coisas. Mas Deus tem suas escolhas de tratar com cada um de nós. Deus tem suas maneiras de operar na vida de cada um de nós diferente. Amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Amados, que essa palavra possa ser bem receptiva, porque foi algo que Deus falou ao meu coração, foi algo que Deus tratou comigo, foi algo que a gente precisa valorizar aquilo que muitos não valorizam. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão valorizando as pessoas mais pela estética do que pela ética. É o que a pessoa vê, é pelo que a pessoa percebe daquela outra. Não, é bem arrumada, isso, aquilo, outro, essa serve para isso. Aquela que é humilde, não tem a mesma roupa, não tem a mesma coisa, esse aí não pode. Cuidado, cuidado, que Deus, entendeu, não olha dessa maneira e não espera que nós olhamos dessa forma, porque quem conhece a intimidade do homem, o interior do homem, é só Deus conhece. E você vai conhecer essa pessoa, talvez é um grande potencial, e você está deixando de lado. Cuidado, dê uma oportunidade, dê uma chance, e Deus vai te surpreender. Amém? Amém. Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.